E aí, gente, tudo bem? Tá começando agora mais uma Bíblia Diz, agora em um novo estilo, em um ritmo diferente. Nós vamos começar a falar em temas durante o mês. O tema desse mês vai ser intimidade ou interação. O que será que você está vivendo? Será que você tem uma intimidade com Deus ou é apenas uma interação? Então vamos entender isso à luz da Bíblia ao longo desse mês com calma, com paciência, para que tudo fique esclarecido na sua, na minha mente e nos nossos corações, beleza? Começa agora a Bíblia Diz. Se eu te perguntasse agora, o que você tem com Deus? Intimidade ou interação? Qual seria a sua resposta? Para chegar a uma resposta muito simples e que todo mundo possa entender, nós criamos um simples questionário, mas é um questionário que você vai ter que aplicar em si mesmo. É para desenvolver um autoconhecimento, uma autorresponsabilidade, coisas que você vai precisar para entender se está tendo uma interação ou se você está tendo intimidade com Deus. Primeiro eu gostaria que você focasse aí na pessoa com quem você mais tem intimidade. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que eu tenho mais intimidade é a minha esposa, é a que mais me conhece, a quem eu mais conheço. Então, você se baseia em cima do relacionamento que você tem com a pessoa com quem você mais tem intimidade. Por exemplo, eu e a minha esposa. A nossa intimidade faz com que a gente converse todos os dias. A nossa intimidade faz com que a gente trace planos juntos. A nossa intimidade faz com que um conheça particularmente o outro. A gente conhece aquilo que gosta, aquilo que não gosta, aquilo que aborrece, aquilo que não aborrece. A gente conhece as manias, a gente conhece os costumes. Tudo isso é fruto de intimidade. Se a gente for levar para o nosso relacionamento com Deus, será que você conseguiria responder? Você sabe o que Deus gosta? Você sabe o que Deus não gosta? Você conversa com Deus todos os dias? Você ouve Deus todos os dias? Se as respostas para essas perguntas forem não, então provavelmente o que você tem com Deus é apenas uma interação e não uma intimidade. Esse tem sido um grande problema na nossa vida. A gente diz que é íntimo de Deus, mas de fato não é. A gente diz que conhece Deus, mas de fato não conhece. A gente diz que fala com Deus, mas de fato não fala. Porque de fato todo mundo quer ser íntimo de Deus. Mas quem é que paga o preço para isso? Quem é que entende como funciona? Quem é que entende como se alcança esse tipo de intimidade? São poucas pessoas. E poucas põem em prática, poucas conseguem exercitar. Aí talvez você pergunte a Almir, mas você é íntimo de Deus? Eu acho que se eu olhar para a minha vida hoje e for totalmente sincero com você, eu vou dizer que um dia eu fui, hoje eu não sou mais. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, por isso que esse tema, intimidade ou interação, ele mexeu muito comigo. Porque eu quero junto com você pegar esse ano de 2020, já que tem tanta gente falando que o projeto para 2020 é se aproximar de Deus, pegar o ano de 2020 para voltarmos a sermos íntimos de Deus. E aquele que nunca foi, passe a ser íntimo de Deus. Porque a intimidade de Deus, ela gera grandes coisas nas nossas vidas. A intimidade com Deus vai gerar o resultado para aquilo que você precisa. E juntos nós vamos alcançar isso. Aí você pergunta, poxa, mas como é que nós vamos fazer isso? Existe um processo. E para que você não tenha medo desse processo, para que você não ache que esse processo ele é algo extravagante, algo inalcançável, eu vou te mostrar na Bíblia pessoas que foram íntimas de Deus e que começaram exatamente no ponto que nós estamos hoje. Então vai comigo, abre a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo de número 3, vamos ler só 2 versículos bem pequenininhos. Capítulo de número 3, versículo 2, que diz assim: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Só até aí é só isso para você entender. Essa é a história de Moisés. Foi quando Moisés teve o primeiro contato pessoal com Deus. Moisés foi uma pessoa que cresceu numa cultura egípcia, que teve costumes egípcios, que conheceu deuses egípcios, que tinham uma vida totalmente diferente da dos hebreus. Moisés não tinha um pingo de contato com o Deus dos hebreus. Ele sabia que os hebreus eles adoravam a um outro Deus,
Mas Moisés não tinha esse contato. E Moisés se tornou um dos homens com mais intimidade com Deus. Por que eu escolhi esse texto? Primeiro, para mostrar para você que talvez você está aí assistindo esse vídeo, mas não conhece a Deus, nunca orou, nunca leu a Bíblia, nunca falou com Deus, não tem nenhum tipo de contato com a igreja e está se perguntando como é que eu posso ser íntimo de Deus. Você pode desde que você entenda que para isso você precisa abrir o seu coração e entender quando é Deus falando. Esse texto da sarça, para mim, ele é muito marcante. Por quê? Porque Moisés, ele viu a sarça ardendo, ele viu a sarça queimando, mas ele continuou olhando, ele continuou prestando atenção, ele continuou focado, tentando enxergar algo diferente naquela situação, naquela circunstância. E ele percebeu que ela não estava queimando, que ela não estava se consumindo. Ela até ardia, o fogo até subia, mas ela não se consumia. E qual que é o nosso problema hoje na hora de buscar intimidade com Deus? Porque toda vez que a gente encontra uma coisinha, toda vez que a gente ouve ou vê algo fora do padrão, a gente já surta. A gente já acha que aquilo é de Deus, a gente já acha que aquilo vai mudar a nossa vida e às vezes a gente só precisa esperar. O que Moisés fez para começar o seu processo de intimidade com Deus foi esperar, avaliar a situação, não se encantar pela primeira coisa que vê, não se emocionar com a primeira vista, com o primeiro impacto, e esperar ouvir a voz de Deus, esperar o aval de Deus. O seu 2020 está começando, o seu 2020 promete muitas coisas, muitas melhorias, muitas mudanças, eu creio nisso, mas você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Os íntimos fazem isso. Eles ouvem a voz de Deus, analisam e ouvem a voz. Não sai desesperado correndo atrás da sarça só porque ela está pegando fogo. Às vezes o que está acontecendo à sua volta talvez nem seja tão incomum assim. Pode ser uma coisa, um processo natural. Mas por desespero, por querer ver Deus nas coisas, por querer ver Deus agindo na nossa vida, a gente já sai gritando, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E se perde nesse momento. A falta de intimidade não permite que a gente entenda quando é Deus e quando não é Deus trabalhando. Esse vai ser o nosso primeiro passo para deslanchar o nosso ano, buscando a nossa intimidade com Deus. Entender quando é Deus e quando não é Deus agindo na nossa vida. Entender quando é Deus e quando não é Deus liberando algo na nossa vida. Não sai desesperado correndo atrás de foguinho, querido. Não sai desesperado só porque você está vendo alguma coisa brilhar. Se acalma, analisa, pensa, pergunta para Deus e aí depois da resposta dele você pode começar a agir. Então o primeiro passo para a nossa mudança e para a nossa busca de intimidade vai ser esse. Se autoanalisar, ser totalmente sincero, franco, eu sou íntimo ou eu tenho apenas uma interação com Deus? Caso seja interação, esse é o começo de uma mudança. E não se preocupe se por acaso você está com esse desejo, mas nunca entrou numa igreja, nunca dobrou seu joelho para orar, nunca abriu a Bíblia para ler. Calma, Moisés também estava na mesma situação que você está hoje. E foi um dos homens mais íntimos de Deus que a história conta. Esse vai ser o nosso mês de mudança, esse vai ser o nosso mês de intimidade com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai olhar para você. Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu tenho certeza que Ele não vai virar as costas para você. Fica junto comigo nesse mês e eu tenho certeza que você vai encontrar a mudança da sua interação para a intimidade com Deus. Beleza? Te espero na semana que vem. Um beijo. Esse foi mais um A Bíblia Diz. Não dá pra se esconder.